E eu acho inevitável, Helena, pedir para começar com uma avaliação geral tua desse processo dos últimos 4 anos que o Brasil viveu, até porque, especialmente no meio liberal, a gente sabe muito bem que lá atrás nós tivemos que conviver com um discurso que dizia que a presença do Paulo Guedes conferiria um eventual governo Bolsonaro alguma respeitabilidade do ponto de vista de ideias liberais. E você foi a voz mais incisiva desde o início em, enfim, mostrar que aquilo não fazia sentido, que não correspondia à realidade. Então, é inevitável pedir para começar com uma avaliação desses 4 anos. Eu tenho muito orgulho de estar aqui 4 anos depois. Em primeiro lugar, assim, a maravilha que é ver essa casa. Quando a gente tem que falar um pouquinho, eu vou ficar emocionada, da gente naquele 5 de janeiro, desespero absoluto, em Recife, sem um tostão, não tinha tostão para nada, nem para nada. E a minha creche, que dependia daqueles recursos do PSL na posição para viver, na mesma hora pediu demissão, todo mundo ficou sem salário, sem ocupação, sem função, e a gente precisou lá ter muita força e determinação para continuar. Foi exatamente essa... É só apontar. Foi exatamente essa determinação e essa convicção de princípios que me conquistou de vez e, aliás, tornou o Livres muito conhecido, porque, naquele mesmo momento, nós fomos procurados por vários partidos, menos um que a gente não vai falar, né? Porque tem muito Livres lá, né? Fomos procurados em muitos partidos para a gente... A relação já está pacificada. Já está, agora eu sei. Melhorou muito. Eu adoro te provocar. Melhorou eu adoro muito, te pelo amor de provocar. Deus, não. Eu já tenho bastante trabalho, Helena. Eu sei. Então, a gente foi procurado por todo mundo, com ofertas de participar, de coligar, de etc., de fazer. Acabou não funcionando, mas deu a nós muito destaque pela convicção dos ideais liberais. Eu queria agradecer a Sandra, pelo caderno de política pública, pega esse rojão, porque eu não tenho moral nenhuma com o meu conselho acadêmico, nunca ninguém respondeu um e-mail meu enquanto eu era presidente do conselho. A Sandra chegou lá e botou logo ordem na casa, o negócio saiu em tempo recorde, nunca visto na história do Conselho Acadêmico do Livres, não é verdade? Então, obrigado, Sandra. Parabéns para vocês todos, Débora e tal. É verdade mesmo. É verdade. Ninguém responde, ninguém tal, aí tem que dar puxão de orelha em todo mundo, né? Conselho de notáveis assim, tia Sandra também. Então, assim, muito orgulho de estar aqui com essa casa, com 41 mandatários, com caderno publicado, com núcleos, com lideranças crescendo. O livro é uma referência, toda hora recebo perguntas de várias pessoas que querem apoiar candidatos que antigamente procuravam só a RAPs. O livro está no radar. As pessoas querem listas, querem nomes, querem entender o livro, querem saber qual é a bancada que a gente vai montar. Então, foram 4 anos. Parabéns a vocês que trabalharam. Na realidade, eu acho que a gente... Essa minha questão de denunciar o iliberalismo do Paulo Guedes ou o liberalismo de uma mão só tem muito a ver com experiência pessoal, né? Eu acho que houve uma certa necessidade de acreditar que ele era o cara que ele prometia ser, por boa parte das pessoas que precisavam de uma desculpa para ir com o antipetismo, mas ir para um antipetismo assim, informado, que o Paulo Guedes supostamente traria. A Sandra foi aluna dele, eu fui aluna dele, tenho embates com o Paulo Guedes desde 1980. Então, vamos deixar de lado o pessoal. Por que a gente começou? Isso é para fazer um disclosure, porque é óbvio que todo mundo sabe, como ter uma relação pessoal muito complexa, pode ser que eu estivesse usando isso para fazer as críticas. O Paulo Guedes não foi a nenhum debate, porque sabia que, no confronto com nomes como o Pércio, Gustavo Franco, etc., ele não sobreviveria a um debate sobre questões econômicas profundas. E o que a gente viu no governo foi exatamente isso. Quer dizer, primeiro, um governo que radicalizou no lado de
perseguição de costumes, fazer piadas misóginas, homofóbicas com mulheres, que tem na representação feminina Damares, entendeu? Coisas assim, não é liberal, né? Porque você não está dando igualdade de oportunidades quando você tem a Damares definindo a liberdade das mulheres para serem, para escolherem, para se incluírem. E esses exemplos a gente pode repetir. Ricardo Salles, no meio ambiente, por aí vai. A educação, que é desastre, né, das sequências da educação, a negação da ciência. Em todos esses momentos, o Paulo Guedes esteve ali, do lado, firme, inclusive na famosa reunião de 22 de abril, apoiando a milícia civil, né, se todo mundo lembra que naquele de 22 de abril o Bolsonaro fala para as pessoas atacarem prefeitos que estavam fazendo distanciamento, e não falou uma palavra. Não falou uma palavra o tempo todo. Ao longo desse período, vamos falar só de economia. Então, para mim, por isso que nós somos liberais por inteiro, porque, assim, a pessoa que acha que tudo isso está normal, não dá. Nem sei das convicções pessoais do Guedes, não sou amiga dele, não conheço, mas o fato de estar ali. E não vamos para a economia. A Sandra, mais especialista que eu, pode discorrer sobre a importância de uma agenda de abertura comercial, integração no mundo, para aumento de produtividade. A gente viu muito pouco, tem uma pessoa muito boa no governo, que é o Lucas Ferraz, mas a gente viu muito pouco ênfase nesse assunto muito grande. Há uma apropriação da agenda do governo, igualzinho no passado. Elites empresariais, com benesses, com isenções, com proteção, com desoneração, que não tem nada de liberal. Não teve avanço na privatização, não teve avanço na reforma administrativa possível. Inventaram lá uma emenda constitucional, nisso eu discordo completamente do nosso colega liberal Paulo Webel, não há necessidade de fazer uma emenda constitucional, houve um esforço. Se não fosse emenda constitucional e lei para fazer ali a avaliação de desempenho, a gente já poderia ter avançado. Então, assim, se você fizer um receituário da liberdade econômica, e o Melchior diz que não existe liberdade se não tiver liberdade econômica, mas liberdade econômica não é suficiente para ter liberdade, ele não cumpriu essa tarefa. Só para, antes de passar a palavra para o... Então, assim, terminando os 4 anos, e nesse último ano, não só não tem agenda liberal, e a ideia da Eletrobras é uma ideia que só vingou porque, quando o Bolsonaro demitiu o Roberto Castelo Branco, não só criou um impacto muito negativo no mercado, mas um impacto negativo na relação dele com o Paulo Guedes. O Roberto Castelo Branco era quase que representante do Paulo Guedes ali, e ele veio com a privatização da Eletrobras por MP. Né? Já veio com, então, assim, não tem muito essa discussão de reforma do Estado. E esse ano é um desastre, desde o ano passado. A PEC do precatório como desculpa de botar bilhões na mão dos políticos. Você tem um ministro da Fazenda que diz devo não nego, pago quanto puder. Uma crítica à própria forma de operação do Congresso Nacional. Tudo que não dá certo no Brasil é culpa do Congresso Nacional. Aí ele celebrou quando o Centrão entrou, agora ele está vendo o que é o Centrão. Então, assim, esse ano é um desastre de políticas populistas, de políticas puramente eleitoreiras. Eu acho que seria legal a gente também, para o debate, pensar a diferença entre políticas populistas, patrimonialistas e clientelistas, porque o Brasil sofre dos 3. A gente tem os 3, né? E o que a gente está vendo agora no combate à inflação é um desespero completo, e as pessoas ainda acham que é fácil de lidar com a inflação. E aí acho que é bom, para começar o debate, lembrar do Perón, né? A inflação sobe de elevador, salário de escada, agora eu vou fazer o salário subir de elevador e inflação de escada. Fica difícil, né, a gente conciliar, e o populismo não tem esse compromisso de viabilizar, de fato, políticas que ele se dispõe que ele fala em nome do povo, mas não viabiliza. Boa. Magno, eu acho que vale agora a gente tentar fazer um pouco uma análise de como o populismo acaba distorcendo um pouco a percepção das pessoas sobre o real debate, porque quando a gente vê na sociedade, nas redes sociais, a polarização tem levado as pessoas a debater muitas vezes espantalhos e coisas que importam pouco
para a população. E aí parece, às vezes, que o mundo é dividido... Um dia foi entre coxinhas e petralhas, hoje em dia é entre, sei lá, globalistas e comunistas, né? É uma coisa meio... Uma característica muito marcante no debate populista, ou no debate que os populistas propõem, é que ele é focado, em geral, em não temas, né? Em temas que ou são espantalhos absolutos, ou que são exagerados, porque os temas não são selecionados por ordem de importância, mas eles são selecionados pelo potencial impacto que possam ter sobre essa população. E há alguns fatores para a gente entender por que isso acontece dessa forma. O principal, talvez, seja porque os populistas são especializados no que a gente chama de soluções fáceis para problemas complexos. É óbvio que o tema da inflação não é um tema central no debate público hoje, a não ser da forma mais rasa possível, que é controle de preço, que é culpar o Bolsonaro, que é culpar o PT, que é culpar o Manteiga, que é culpar o Paulo Guedes. Não há discussão aprofundada, mesmo que estejamos em ano eleitoral, sobre as causas da inflação, o que, de fato, se pode fazer para que o peso da inflação seja menor, porque não há a vontade entre esses líderes políticos de ter uma decisão, uma discussão séria com a sociedade. O que se tem é oferecer uma solução fácil, e aí vão falar que vão controlar o preço, que vão baixar o preço, comparam o valor da gasolina com o valor da gasolina 20 anos atrás, comparam com... Esses dias eu estava lendo, não sei se vocês acreditam que o pão francês já custou 20 centavos. Pô, meu Deus. Sabe, é uma coisa tão... Não, na época do Lula, as pessoas eram felizes. Então, a gente vai transmutando uma discussão super séria, que é a discussão da crise econômica que o país enfrenta, a questão do desemprego, a questão da insegurança alimentar, que passou a aparecer novamente no Brasil. E isso é bastante interessante. Nas últimas semanas, eu tive contato... A gente esteve, o pessoal do Livros, a gente esteve em Pernambuco, depois eu fui para Porto Alegre, agora acabei de chegar de Vitória, e sempre me reunindo com pessoas que estão ou em campanha, ou em mandato, ou em pré-campanha. E eles, dado a característica desse ano, de ser um ano eleitoral, estão conversando com muita gente. E é muito interessante ouvir dessas pessoas que estão falando com muitas outras pessoas o diagnóstico delas dos reais problemas do país. Então, há uma preocupação muito grande com o acesso à comida, há uma preocupação muito grande com o impacto do aumento do valor dos combustíveis nas despesas dos lares, das famílias, e há uma preocupação muito grande sobre o aumento de furtos e roubos nos últimos anos. Nada disso parece estar no topo das discussões sérias desse ano. Tudo isso aparece em forma de espantalho nas discussões. É o não sei quem que roubou não sei quê, é o dono do posto de gasolina que está ganhando muito e é por isso que o preço está caro, é o Lula prometendo abrasileirar o preço da gasolina, o que quer que isso seja, é o Bolsonaro dizendo que o presidente da Petrobras vai ter que dar um jeito de abaixar o preço dos combustíveis. Então, a gente acaba ficando preso num ciclo de populismo que afeta não só Lula e Bolsonaro, mas tem um grande representante também, Ciro Gomes, o inventor de números. Então, é difícil. É difícil para os políticos falarem sério com a população. Discussão séria de problemas não dá voto, né? Dizer, as pessoas querem soluções, e você falar para ela, a questão da inflação é complexa. Por isso que não pode deixar a inflação desgarrar, porque é difícil, é complexo, é difícil de controlar. E os políticos acreditam que isso faz com que a atenção da pessoa se perca.
Então, a gente fica preso nesse ciclo de populismos e promessas. Não me parece que as pessoas estejam realmente interessadas na verdade. A gente quer ganhar a discussão no grupo de WhatsApp, a gente quer ter um argumento mais legal no Twitter. E, infelizmente, a atenção até das pessoas que cobrem a política parece também ser deslocada para esses factoides, para esses espantalhos. Então, é uma situação muito difícil. No curto prazo, eu não consigo ser muito otimista, mas eu tenho também muito orgulho da gente ter essa possibilidade, nós, de um movimento político que, por não ser um partido, a gente tem essa possibilidade, essa oportunidade de fazer discussões mais aprofundadas e entrar no debate com um caderno cheio de propostas, né? Com ideias para que o mundo político delas se sirva, ao invés de a gente só reclamar do mundo político como ele é, a gente está dando nossa contribuição também. Eu fico feliz da gente ter essa possibilidade, mas, ao mesmo tempo, triste, porque o mainstream dessa discussão ainda está e é, por característica, capturado por grandes manchetes, grandes notícias que geram muito clique, mas pouco aprofundamento no tema. Magno trouxe alguns elementos que eu vou juntar para passar a bola para a Helena. Falou sobre a volta da fome, da preocupação com a insegurança alimentar, que nos leva a falar sobre a importância da sensibilidade social, e, ao mesmo tempo, que o mainstream do debate é tão capturado por um discurso populista que a gente, às vezes, escuta uns discursos como se o teto de gastos fosse uma política ultra austera num país que há 8 anos não fecha as contas. Que eu acho uma coisa... Quando fecha é com inflação, né? Pois é uma coisa impressionante, né? 8 anos de déficit, e aí as pessoas, meu Deus, que teto de gastos está como se houvesse tido algum tipo de corte, o teto ia só disciplinar o crescimento do gasto. E aí o debate está tão deslocado que disciplinar o crescimento do gasto parece que você está... vira a PEC do fim do mundo, como parcelas da esquerda apelidaram. Então, como fazer com que o debate público, que está tão distorcido muitas vezes por essa percepção populista, de fato una a necessária sensibilidade social com a também necessária responsabilidade fiscal? A pergunta é ótima, porque eu tenho que ser otimista, né? Porque senão a gente igual tubarão, né? Senão a gente afunda, né? Então, ver o que aconteceu com o Livres em 4 anos só me deixa mais otimista. Um movimento suprapartidário, com diversos partidos que se unem, independente da sigla, em torno de algumas discussões de conceitos básicos, né, do liberalismo por inteiro. Por que tem meu otimismo? Porque, quando a Simone me ligou, eu não tinha nenhuma intimidade especial com a Simone, nunca cheguei perto do MDB. Aliás, acho que eu nunca votei no MDB na minha vida. E a Simone me ligou e falou assim: Helena, eu quero você, porque a gente tem uma afinidade muito grande, que eu sou liberal, como você, na economia, mas você tem esse olhar social que é fundamental para a gente trabalhar num programa econômico Brasil diante dessas condições. A outra coisa que eu acho que a gente está enfatizando muito populismo em base da questão econômica, mas a gente tem, nas discussões fáceis, não, o Brasil não anda porque o STF não sei o quê, o Congresso não me ajuda, e aí começa a apropriação desses espaços. A crise no STF é muito grave. Nós temos esse populista aqui, trumpismo. Eu não sei se trumpismo ainda é populista, urbano, eu não sei que se classifica como isso, acho que vai além disso, onde a campanha eleitoral é baseada na destruição de uma instituição. Você pode ter crítica a um ou outro ministro do STF, mas a instituição está sendo colocada em risco e não há democracia representativa, não há liberalismo sem você ter um equilíbrio entre os poderes. Então, esse discurso do Bolsonaro, óbvio que tem um lado que é se salvar das rachadinhas, mas ele descobriu que ali tem
uma força eleitoral de soluções fáceis. O STF está me atrapalhando, eu fecho o STF. A gente tem na área política o Centrão, né, com orçamento secreto, que é uma apropriação absoluta do Estado em prol dos seus clientes, daí o clientelismo. Já tivemos no governo Lula-Dilma o patrimonialismo, quer dizer, de bilhões e bilhões do Tesouro Nacional sendo absorvidos por uma elite, né? A elite se apropria de parte do patrimônio. Tudo tem um discurso que vai gerar emprego. Então, assim, o populismo também não se dá no vácuo. Ele tem um apelo para quem está desesperado e tal, mas tem um grupo grande da sociedade que gosta disso. Se não gostasse, a gente não teria Lula e Bolsonaro tão consolidados ali nas eleições. Ante um, ante o outro, mas ninguém está procurando a alternativa que é possível. A outra questão que eu acho, Mano, é a questão da própria personalidade do populista, né? Não se cria um Perón, um Getúlio Vargas, um Lula e um próprio Bolsonaro se aquela pessoa não tivesse esta personalidade. Essa personalidade, primeiro, um lado bom, que é a comunicação com o povo, que é o povo se sentir representado por aquela pessoa. Isso é bom, isso não é ruim. Todo mundo, toda a sociedade gostaria de se sentir representado pelo presidente da República. O problema é usar essa empatia para interesses pessoais, que é a consolidação no poder, que é permanência no poder, que é reeleição do seu grupo, e aquilo vai indo. E tem uma terceira característica, que é muito difícil, é que mentem. Mentem sem nenhuma constrangimento. Entendeu? Então, é uma mentira. Isso inclui também o Ciro. Não, porque o problema da privatização da Eletrobras é que o regime de águas vai ser vendido para o estrangeiro. Todo mundo sabe que não é verdade, que água, é só ler a Constituição, olhar como funciona o setor elétrico, mas não adianta. Aquilo bate naquilo, ele não vai mudar aquilo. O Lula, com essa história de que o mundo parou em 2014, como se não tivesse a origem de tudo que a gente está passando, do desemprego, etc., ali já em 2009, 2010. Hoje, ele critica o Biden porque o Biden deu apoio à Ucrânia para armas e não cuida da África. É discurso mais populista do que esse. Que é óbvio que todo mundo cuida da África em organismos internacionais, deve ter algum motivo. Agora, ele não questiona, é uma forma dele apoiar o Putin, porque a base dele quer apoiar o Putin, entendeu? Então, ele critica o Biden, ele não pode apoiar o Putin diretamente, que está matando civis na Ucrânia, que isso não é desumano, entendeu? Então, assim, é uma capacidade de mentir. De mentir. O Bolsonaro também fala qualquer coisa que lhe vem à cabeça naquele cercadinho. E o Bolsonaro de burro não tem nada, nem o Lula. Os dois são muito espertos. A ideia do cercadinho é genial. É genial aquele cercadinho. Porque ele fica ali fingindo que ele está falando com o povo, fala as atrocidades dele, o pessoal bate palma e tal. Outra coisa que eu acho impressionante também é a captura política desses caras, porque o PT fez a besteira de abandonar a bandeira brasileira pela bandeira vermelha. Quer dizer, o brasileiro não é mais aquele que usa a bandeira verde e amarela, mas o verdadeiro brasileiro é o que usa a bandeira vermelha. Aí veio o slogan, nossa bandeira jamais será vermelha. Aí vem o Bolsonaro e pega os símbolos nacionais todos para ele de vez. E a gente tem vergonha de usar a bandeira. A gente tem que reagir. A gente tem que sair de camisa do Brasil. A gente tem que usar a bandeira, botar a bandeira na parede. Porque não é dele. Isso, outro dia tinha uma fotografia do Bolsonaro no círculo das estrelas a ele com ordem e progresso. As bandeiras com o Bolsonaro já estão sendo construídas. Então, assim, para encerrar essa parte, toda vez que alguém fala da candidatura da Simone com o PSDB, as pessoas ficam irritadas com a campanha da Simone, vão dizer, lá vem os tucanarem de novo. O que significa? Não mentir, não dar soluções fáceis. Não vai poder dizer, não, no meu governo a inflação vai cair para 2%. No meu governo, não, ela pode propor a erradicação da miséria. Outra coisa, tem um erro nosso de economistas que enfatizaram muito tempo a questão fiscal, que, para a nossa geração, a Sandra foi minha colega, assim, um pouco mais moça que eu, e a gente passou a nossa universidade e o mestrado tratando de combater a inflação, indexação e tal.
E era uma zona as contas públicas. Vocês não têm ideia. Quem quiser saber como é que era uma zona de contas públicas, eu recomendo o podcast da Casa das Garças, que tem toda a história de como se foi reconstruindo contas públicas no Brasil. E o pessoal acha que o real deu certo, independente de uma reconstrução de contas públicas. Então, o que a gente tem dito é o seguinte: tivemos um erro nosso na nossa geração de enfatizar. Talvez foi importante, mas agora a gente tem que dizer, olha, contas públicas é pressuposto. Nunca o país conseguiu ter uma política social consolidada com desarranjo fiscal. Nunca deu certo. Vira desemprego. Então, a gente tem que saber explicar. Mas eu acho que essa característica do populista, do Vargas, do Lula, ou do Bolsonaro não chega aos pés, ou do Perón, quem que seja, é essa capacidade da comunicação usada para o mal. Eu queria aproveitar que a Helena tocou em pontos de política internacional e te pedir para fazer uma avaliação, porque quando a gente fica no debate muito nacional, e o Brasil tem uma tendência isolacionista, né, a gente, às vezes, se desconecta do mundo, a gente perde um pouco algumas referências. Uma delas que me assusta muito, e a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso, é como, no Brasil, a gente, de alguma forma, normalizou o fato de que, apesar de sermos uma democracia, os dois líderes nas pesquisas presidenciais, diante do maior conflito geopolítico da democracia liberal contra a autocracia, flertam muito mais com a autocracia do que com a democracia. O quanto isso é um sintoma do problema do ambiente político no Brasil? Primeiro, é um sintoma que a gente liga muito pouco para a democracia, né? A gente liga para quem está um pouco mais do nosso lado, um pouco menos do nosso lado. As manifestações brasileiras do governo brasileiro, e aí a gente tem o dever de cobrar mais até do lado bolsonarista da discussão, porque é quem nos representa hoje, é quem comanda o Estado brasileiro, o chefe de Estado do Brasil é Jair Bolsonaro. São declarações ou muito tímidas ou razoavelmente dúbias a respeito do que está acontecendo na Ucrânia. Não é uma exigência de que Bolsonaro vá marchar abraçado com a bandeira da Ucrânia, mas que o Brasil, como boa parte das democracias do mundo, reconheça que o que está acontecendo não é um conflito, mas é que um país governado de forma autocrática, sem eleições livres, invadiu uma democracia, em defesa de seus interesses. Invadiu uma democracia da qual já tinha retirado parte do território há pouco menos de 10 anos. Então, em primeiro lugar, essa deve ser a base da discussão. E o Brasil, oficialmente, pela voz do seu chefe de Estado, tem muita resistência em se alinhar com as principais democracias do mundo, porque o nosso chefe de Estado, não é surpresa para ninguém, também tem dificuldade em se alinhar às principais democracias do mundo. Pensando na União Europeia, por exemplo, Jair Bolsonaro, não é segredo para ninguém, se alinha muito mais com o campo Polônia-Hungria do que com o campo França-Alemanha. Então, não nos surpreende. A gente já conhece as simpatias de Bolsonaro por autocratas e por regimes autocráticos. Bolsonaro nunca, nem mesmo tentou esconder isso. Tinha em seu gabinete a foto dos presidentes ditadores do regime militar. Jamais fingiu não ser simpático a regimes ditatoriais. Então, não nos surpreende que, num confronto entre uma democracia e uma autocracia, ele fique um pouco na dúvida sobre qual lado seja o certo. Quanto a Lula, a Helena já mencionou, a base de Lula, de forma significativa, se alinha a Putin, provavelmente ainda um resquício de Guerra Fria, de uma simpatia à União Soviética, de um óbvio anti-americanismo, de uma forma absolutamente justificável. Eu tive oportunidade de passar um tempo na Rússia e, durante esse tempo,
encontrei com algumas pessoas que ocupavam cargos parecidos com o que eu ocupo hoje, né, de direção de uma organização de terceiro setor. E, bem, o quadro que me narravam não era o quadro que nós, que fazemos oposição aberta e clara a Jair Bolsonaro, podemos narrar a vocês que estão aqui. Não era que, bem, provavelmente, se você perguntar para o governo, eles não gostam da gente. O nosso trabalho foi inviabilizado. E aí são militantes de todas as causas, de todo o espectro político, que não têm direito de expressar suas crenças. Seja você militante da causa LGBT, seja você um socialista, um social-democrata, um liberal, você tem dificuldade de organizar um movimento político que possa parecer ou indicar ao governo que ali há uma tentativa de resistência. E aí isso se estende às universidades, se estende aos sindicatos, se estende a todo lugar da sociedade civil que a esquerda brasileira finge prezar. E, no entanto, é muito difícil você encontrar alguém hoje identificado com o campo da esquerda que condene de forma clara a invasão que a Rússia cometeu e segue cometendo ao território ucraniano. A saída ali é vermos que... A saída não, na verdade, o diagnóstico é que nós ainda não conseguimos nos integrar ao mundo das grandes democracias. Há outras fidelidades que gerem as atitudes dos nossos líderes políticos. Seja a fidelidade a uma lembrança dos regimes autoritários, da vontade da força da realização do autoritarismo, de fazer as coisas acontecerem, essa coisa da força, ou seja, fidelidades políticas, como o anti-americanismo, como a herança do regime soviético. Enfim, os nossos líderes políticos ainda estão muito abaixo daquela imagem que nós gostaríamos de ter do Brasil como uma democracia estabelecida, e nossos eleitores, infelizmente, ainda são desinformados o bastante para não reconhecerem o valor de uma democracia, de uma sociedade aberta e de uma sociedade conectada às grandes referências em termos de democracia e desenvolvimento do mundo.